O que aconteceu no caso Flávio Bolsonaro nesta semana parece um ataque muito forte. Mas este tipo de movimento, quando analisado com mais cuidado, pode fazer o tiro sair pela culatra. Eu quero fazer uma análise sobre o fato ocorrido com o nosso amigo Flávio nessa última semana. Nessa questão do Banco Master, de ele ter pedido dinheiro para o filme, que inclusive não é e nem pode ser considerado um crime, que acabou tomando as manchetes de toda a mídia paga deste país. Nós sabemos, eu espero que você saiba, que ao mesmo tempo que esse áudio foi divulgado, na mesma data, sendo bem preciso, Lula, nos bastidores, orquestrou para tirar o delegado que estava investigando o filho dele das investigações. Então sabemos que isso é um joguete, é um jogo político, é algo que, mesmo não sendo um crime, foi um teatro armado contra a candidatura da direita. Faltam 5 meses aproximadamente para as eleições, então já estamos batendo as portas de mais um pleito. Já dá quase para dizer que a eleição começou. Se ela não tinha começado, então eu acho que ela acabou de começar. E a gente tem que estar preparado da melhor forma, pois sabemos que vai vir bomba de todos os lados. O PT não tem nada o que falar, então o PT precisa criar um crime que não é crime. Eu imagino você vai no padeiro, compra um pão, vai para casa, depois você descobre que o padeiro é um criminoso e daí a polícia vai na sua casa para te prender porque você comprou um pão do padeiro criminoso. Eu não entendo essa lógica, mas eu não estou aqui para reclamar. Eu quero achar soluções. Eu acho que a melhor filosofia possível a gente sempre achar o ponto positivo no pior. E as lições que podem ser tiradas, eu acho que a primeira coisa que nós poderíamos capitalizar seria o fato de que o clima de já ganhou, que antes nós tínhamos na direita, morreu completamente, né? A gente já estava num clima de já ganhou, de que vamos ganhar, de que vai ser fácil. Então, primeiramente dizendo, o escândalo, ele veio em um tempo muito bom, num timing perfeito. Muito antes do tempo de votação, a gente levou muita sorte nesse quesito, nesse fato também. Então vai dar tempo para a gente se recuperar, vai dar tempo para respostas virem e vai dar tempo para a gente ganhar essa eleição. Dito isso, e voltando para o assunto de ver o melhor dentro do pior, de ser positivo, a gente pode pensar que as pessoas que estavam trabalhando com uma mão só para a reeleição do Flávio, agora estão trabalhando com duas mãos. Nós vamos trabalhar em dobro de agora em diante. Eu acho que essa é a primeira lição, essa é a primeira mensagem, essa é a primeira conquista e pequena vitória que nós vamos ter em cima deste fato. Eu gosto muito de pensar no jogo, na estratégia, e eu gostaria de apresentar para vocês o nosso posicionamento depois deste ataque. Primeiramente, eu acho que PT e Lula, qual é a posição deles agora? Eles apostaram todas as fichas nesse ataque. Dá para ver que eles fizeram vídeos, dá para ver que eles fizeram quase que um jingle, fizeram propaganda, prepararam o Bolso Master, prepararam estratégias e todas as artimanhas possíveis. Então, qual é a leitura que eu vou fazer para vocês agora? Eu quero levar até para um lado meio diferente do que vocês possam pensar. Diferente. Vou fazer uma analogia no judô, uma arte marcial. Eu não luto nem nada, mas eu gosto da parte filosófica. O judô, o princípio dele é justamente usar a força do inimigo contra ele próprio. Então, o judô se baseia no fato de você usar o mínimo esforço possível para você atacar o seu oponente. Você não usa toda a sua força para bater nele. Isso desgasta você. Então, o que você faz? Você espera, você aguarda a pessoa, o seu atacante, atacar você, e você, de maneira esperta, você faz um golpe, gira, pensa e age de maneira que a força dele ataque ele mesmo. Essa é a filosofia do judô.
Então eu acho que o momento para o Flávio seria o momento de dar um golpe de judô. Não atacar, não fazer nada, mas se posicionar e pensar o seguinte: Lula partiu para cima de Flávio Bolsonaro. De que forma? Eu vou explicar para vocês. Ele estava quieto, esperando bem quieto. Daqui a pouco ele jogou uma bomba atômica que foi tentando destruir Flávio. Então ele jogou muita força, muita energia, com muita força. E o que acontece quando você joga com muita energia? Imagine um boi vindo numa torada para cima de ti. É um animal de 1000 quilos para mais, imagino eu. Então ele vem para te atacar. O que você faz? Ou você vai de frente e bate e perde a batalha contra o boi, contra o touro no caso, ou você simplesmente dá um passo para o lado e deixa o touro passar. Então fica muito mais fácil de você pensar assim, que se você bater de frente, bater na cara, você vai estar batendo com a força que foi calculada, foi pensada, foi somada durante meses. Eles calcularam isso durante meses, eles já tinham esse áudio durante meses em posse. Então eles pensaram tudo antes de largar este áudio, antes de divulgá-lo. Então, voltando à analogia do boi, o que você faz? Você pega, eu tô com a camiseta vermelha aqui, então você chacoalha, o que o toureiro faz? O boi vem, o toureiro chacoalha e você faz o boi vir. E daí você dá um passo, o boi passa. Só que o boi, ele precisa movimentar 1000 quilos de massa. Ele vem, ele corre, ele vem lá de trás, correndo para te atacar, e você dá um passinho para a esquerda. Essa é a beleza da coisa que eu quero explicar para vocês. E daí o boi passa e o boi cansa um pouquinho. Daí você continua no mesmo lugar. E daí você se vira, o boi te olha, te ameaça atacar, começa a correr, coloca mais de 1000 quilos para se movimentar, para vir te atacar, e você fica esperando aqui, mais uma vez, com a sua capa, e você dá mais um passinho, e daí você fica só dando um passinho para um lado, um passinho para o outro, até que o boi cansa, e daí o toureiro vai lá e mata o boi. É assim que funciona uma tourada. E agora vocês me entenderam a questão do judô. É a mesma coisa, você deixa ele usar. Se ele usou tanta força, é primeiro porque ele estava desesperado, então ele precisa. O que ele estava pensando? Eu tenho uma chance de derrubar o Flávio e vou usar tudo agora, Então ele se armou feito um boi, feito um touro e veio correndo. Então não dá para se desesperar. Você aí que está me escutando, você não se desespera, porque senão o boi passa por cima de ti. O touro vai te atropelar se você se desesperar. Isso serve para o Flávio, serve para todos nós que estamos já em campanha. Você aguarda, você dá um passinho para o lado, você fica respeitoso, você não ataque, não se desespera, espera que é melhor. E depois, toda essa energia gasta pelo Lula e pelo PT para atacar o Flávio acaba voltando, porque você precisa de força para acelerar, você precisa de força para correr, depois você precisa de força para frear, força para se virar, força para se recompor, para olhar e vir para o próximo ataque. Então, se a gente souber dar um passinho para o lado só, eu acho que a gente capitaliza, a gente ganha essa batalha. E também a gente reverte, que é o melhor de tudo. A minha ideia não é só não ser prejudicado. A minha ideia, o meu posicionamento que eu gostaria de dizer para o Flávio seria: vamos usar este fato para ganhar. Talvez seja este o ponto, o começo da vitória. Este é o ponto da consagração da eleição de Flávio Bolsonaro. Basta jogarmos o jogo da maneira certa, sem cair na narrativa preparada durante meses, calculada durante meses, numa timeline quase calculada para que você ficasse desesperado, para que você ficasse com medo e inseguro. Não vamos aceitar, não vamos cair na bruxaria do PT. E agora eu quero deixar uma pergunta que eu gostaria que Flávio Bolsonaro estivesse pensando. Uma pergunta que eu gostaria que ele colocasse na cabeça dele neste momento. Como usar este fato ocorrido para lucrar? Flávio não pensa em se defender, pensa em lucrar, no lucro, pensa em lucrar. Você não cometeu o crime, você está sendo injustamente atacado e ao mesmo tempo o Lula foi lá e tirou o delegado que estava investigando o caso. O crime ocorreu no outro lado. Então você pensa como lucrar. Você também que está me assistindo,
Pensa em se posicionar. Eu gosto muito da palavra posicionamento. Posicionamento. Aonde você deve estar sentado? Qual é a cadeira que você deve estar sentado neste momento? O seu posicionamento deve ser de tirar vantagem desta situação. Talvez seja um pouco difícil, mas se você tentar, a gente já começa e começa muito bem. Começaram as eleições e nós vamos ganhar.